Olá, meninos, bom dia. Hoje vamos dar início à nossa aula, tá? Sobre as doenças de algumas especialidades, tá? Então, hoje vamos falar sobre da angiologia, tá ok? Então, o que seria angiologia, né? Como já falado na nossa aula de ontem, angiologia é uma especialidade médica dedicada a cuidar do sistema circulatório, que é formado por vasos sanguíneos, veias, artérias e vasos linfáticos. Lembrando que veias vasos que possuem um sangue rico em carbono e artérias rico em oxigênio. A angiologia é muito procurada para tratamento de varizes, microvarizes e vasinhos que afetam a maioria das mulheres, interferindo na saúde e na estética. A especialidade do angiologista é tratar as doenças circulatórias em sua fase inicial e também realizar a prevenção delas, orientando a medicação, os cuidados com alimentações e hábitos saudáveis, tá? Ou seja, o angiologista, né, temos de especialidade nessa área o angiologista e o cirurgião vascular, tá? E o angiologista tem como objetivo realizar tratamento das varizes, microvarizes e também tratar essas doenças circulatórias em fase inicial. O cirurgião vascular é o médico responsável pelas doenças que acometem o sistema arterial, venoso e linfático. Embora seja conhecido mais pelo tratamento de varizes, vasinhos, microvarizes, isso é apenas uma parte dessa ampla especialidade e se deve ao fato das varizes serem muito prevalentes em nossa população e possuírem um aspecto estético importante. Então, o cirurgião vascular, ele já atua na área mais invasiva, tá? Além dele atuar, né, nessa área de tratamento das varizes, ele atua também nas áreas mais invasivas, onde o paciente precisa se direcionar a um centro cirúrgico e ali ter uma abertura da derme até o encontro do vaso, né? Quando há casos de trombose, quando há casos há casos de doenças que venham prejudicar diretamente o vaso, tá? O vaso podendo ser veias e artérias. E o angiologista é o médico responsável pelas doenças clínicas, tá? Veja a diferença. O cirurgião vascular parte para a área mais invasiva, que é a cirurgia. O angiologista é o médico responsável pelas doenças clínicas vasculares que não necessitam de cirurgia. Porém, é difícil separar uma especialidade de outra. Inicialmente, porque o paciente que procura o médico não saberá dizer se a conduta será cirúrgica ou não, e isso caberá ao médico decidir. Portanto, as duas subespecialidades estão intimamente relacionadas, sendo o cirurgião vascular apto a tratar clinicamente das doenças vasculares não cirúrgicas, tá? E aí a gente vai partir, né, para o sistema arterial, dentro aí de angiologia. Só para lembrarmos um pouco sobre o sistema arterial, né, vocês já tiveram aí aula quando vocês passaram por anatomia, fisiologia, né? Vamos só relembrar o que é o sistema arterial. O sistema arterial é um conjunto de vasos
que saem do coração e se ramificam sucessivamente, distribuindo-se para todo o organismo do coração. Sai o tronco pulmonar, relaciona-se com a pequena circulação, ou seja, leva sangue venoso para os pulmões através das ramificações de duas artérias pulmonares, uma direita e outra esquerda. E a artéria aorta carrega sangue arterial para todo o organismo através de suas ramificações, tá? O sistema arterial é frequentemente acometido por arteriosclerose, que é uma doença evolutiva, surge com a idade e progressiva. As artérias que apresentam a aterosclerose tornam-se estreitas e endurecidas, podendo haver um bloqueio da passagem do sangue, levando à isquemia dos tecidos. O que seria isquemia? Isquemia é morte, né? Quando o sangue, né, arterial deixa de chegar a alguma margem do nosso corpo, algum local do nosso corpo, alguma parte do nosso corpo, aquela parte fica debilitada, fica sem oxigênio. Então ela vai evoluir com uma isquemia, tá? E futuramente com uma necrose. Isso pode acontecer no coração, infarto do miocárdio. Nas pernas, doenças arteriais obstrutivas periféricas e também nas artérias do pescoço, as carótidas, acarretando isquemia cerebral que pode ser transitória, tá? Que é o ataque isquêmico transitório ou definitiva, que já é o acidente vascular cerebral isquêmico. As artérias também podem se dilatar, formando aneurismas, que são potencialmente graves, pois a dilatação do vaso enfraquece a parede com a possibilidade de rompimento do vaso e, consequentemente, hemorragia, o chamado aneurisma roto. O aneurisma mais comum é o da aorta abdominal. E também temos a aneurisma vascular cerebral, tá? Exatamente como o texto explica. E quando um paciente se encontra com esse quadro de aneurisma vascular, ele deve permanecer em repouso absoluto, porque, como o texto fala, a parede do vaso está enfraquecida, tá? Então, o que pode ocorrer? Um rompimento. E aí, extravasar sangue, né? Quando é na aorta abdominal, extravasar sangue ali na região do abdômen. Quando é no cérebro, no vaso cerebral, também extravasar sangue na área cerebral e o paciente evoluir a óbito, tá? Então, quais são as doenças mais comuns referente aos vasos envolvendo as artérias, né? É a aterosclerose, úlceras arteriais, AVC, pé diabético, claudicação, tá? Claudicação é quando o paciente sente dor, né, ao andar, sente uma sensibilidade ali. Aneurismas arteriais, tromboses é quando há uma coagulação, quando rompe de um local, né, um coágulo ou uma partícula de gordura e obstrui o vaso, tá? Impedindo a circulação normal do sistema. Isquemia de membros inferiores, obstrução arterial aguda e arterites e vasculites. E aí vamos falar um pouquinho sobre o pé diabético. O pé diabético, como pode ver aqui na imagem, né, é um pé ferido. Aqui nessa imagem observamos uma crosta, né, nas bordas aí desse ferimento. É um ferimento cavitário, tem uma cavidade. Então, o que seria o pé diabético? É uma complicação que ocorre para quem
tem diabetes mellitus, né? E acontece que o pé evolui com uma área machucada ou infeccionada e desenvolve uma úlcera, tá? Uma ferida. Seu aparecimento pode ocorrer quando a circulação sanguínea é deficiente e os níveis de glicemia são mal controlados. Qualquer ferimento nos pés deve ser tratado rapidamente para evitar complicações que possam levar à amputação do membro afetado. Acredito que vocês já tiveram aulas, né, a respeito da diabetes mellitus e a respeito da diabetes e sabe da dificuldade que há na cicatrização para quem possui diabetes, tá? E as feridas nos pés são mais graves. E quais são os sinais e sintomas aí para quem tem o pé diabético? Em qualquer momento que um paciente diabético, na maioria das vezes mal controlado, percebe uma anormalidade no seu pé, seja de sensação, temperatura, dor, deformidade dos ossos do pé ou tecido dessa região, presença de inflamação ou infecção, estamos diante da possibilidade de um pé diabético. Os sintomas mais frequentes são formigamentos e sensações de queimação, que tipicamente melhoram com o exercício. A diminuição da sensibilidade pode apresentar-se com lesões traumáticas indolores. Às vezes o diabético se machuca e não percebe, e essa lesão pode aumentar e infeccionar, ou a partir de relatos como perder o sapato sem notar. Exatamente. Muitos pés diabéticos evoluem dessa forma. A pessoa se machuca, ela não vê que se machucou, ou então vê que a ferida, observa que a ferida é uma ferida pequena e não dá a devida importância para o tratamento daquela ferida. E aí evolui com o pé diabético, tá? Com uma infecção e futuramente com o pé diabético. E aqui temos algumas imagens que podem aí demonstrar o que seria o pé diabético, tá? Olha, como falou, né? Vermelhidão. Aqui na primeira imagem, vermelhidão. Aqui na segunda já houve uma amputação, tá? Do pé, do dedo e está em processo de cicatrização. E a cicatrização do pé diabético é bem demorada. Há uma dificuldade aí para que o organismo venha cicatrizar este local. Temos aqui um pé extremamente edemaciado, com hiperemias em extremidades do dedo, já evoluindo com uma infecção, né, com processo de infecção, um processo inflamatório, tá? E também na última imagem a gente se depara aí com uma úlcera no dedo, infeccionado, num processo inflamatório, né? A gente vê aí essa hiperemia nas bordas, e aí já é considerado como pé diabético. Lembrando também que o pé diabético ele tem um odor horrível, tá? Um odor fétido. E vocês, enquanto profissionais da saúde, enquanto técnicos de enfermagem, terão muito contatos com o pé diabético, tá? Para fazer curativo. É muito comum na nossa região, é muito comum no nosso país, né? A diabetes, ela atinge muitas pessoas no nosso país. E como seria o tratamento do pé diabético, tá? O tratamento do pé diabético é feito de acordo com o tipo de lesão no pé e a sua gravidade, e deve ser sempre orientado por um médico, mesmo no caso de pequenos cortes ou feridas, pois podem piorar rapidamente. Mas eu quero lembrar também aqui que a enfermagem ela atua diretamente no tratamento do pé diabético, tá? O médico ele atua no tratamento
medicação ou na amputação, mas referente ao curativo, é a enfermagem que atua diretamente aí, tá? Então, quando o paciente ele apresenta o pé diabético, ele vai iniciar o seu tratamento com remédios, né, os antibióticos, vai usar também medicações tópicas, que são pomadas antimicrobianas no local afetado, vai controlar a diabetes a partir das alterações da dieta, do uso de medicamentos e de insulina, vai trocar diariamente o curativo da ferida de acordo com a orientação do médico ou do enfermeiro e vai evitar pressionar o local afetado, evitando usar sapatos fechados ou deixar o pé na mesma posição por muito tempo, exatamente por conta da circulação, tá? Porque a circulação se torna extremamente prejudicada em casos clínicos como esse. Nos casos mais graves, pode ser necessário fazer cirurgia para retirar a região afetada da pele e favorecer a cicatrização. No entanto, quando a ferida não é detectada logo ou quando o paciente não cumpre o tratamento adequado, pode ser necessário amputar o pé ou parte do pé. Tá, gente? Infelizmente, como a gente pode ver aí nas figuras, partes, né? Partes aí amputadas, dedos, né, amputados. Aqui foi uma ferida que iniciou, a gente já dá para observar aqui uma parte do tecido que com certeza iniciou com uma isquemia e evoluiu com uma necrose, essa parte escurecida, preta mesmo, né, uma ulceração, e aí foi necessário realizar toda a amputação dessa região aqui, e aí a partir dessa amputação será necessário estar realizando constantemente, diariamente, o curativo dessa região, tá? Aqui também outra evolução de amputação, tá? Do dedo, olha a situação que a falange ficou totalmente necrosada, com crostas ao redor. E aqui é o momento da amputação, tá? E aí quem já faz essa amputação é o cirurgião vascular. E aí a gente vai partir para o sistema corrigindo aqui, gente. Vamos partir para o sistema venoso, tá? Que é constituído por tubos chamados de veias, que tem como função conduzir o sangue dos capilares para o coração, tá? Então, vai trazer para o coração o sangue rico em carbono. As veias também, como as artérias, pertencem à grande e à pequena circulação, tá? As doenças venosas são as mais frequentes, sendo as varizes e as tromboses venosas as de maior incidência. As varizes são veias em membros inferiores que se apresentam dilatadas e tortuosas, podendo levar a sintomas como dor, peso e cansaço. A trombose venosa é a formação de coágulos dentro das veias que podem se desprender e ir para o pulmão, causando aí uma embolia pulmonar. Professora, o que seria uma embolia pulmonar? A gente sabe que existe, né, a grande circulação e a pequena, né? E aí quando ocorre do trombo se deslocar, né, o coágulo se deslocar da veia e ir até o pulmão, tá? E aí, quando chega no pulmão, ele vai para vasos ali do pulmão e irá haver o que? Uma interrupção da corrente sanguínea, né? E aí o pulmão vai deixar de estar recebendo sangue, vai deixar de estar recebendo
o oxigênio, né? E aí, então, vai evoluir com uma isquemia pulmonar, tá? Aonde o pulmão vai ficar totalmente prejudicado para realizar toda a sua troca gasosa, né? Sabemos que a troca gasosa ocorre no pulmão, nos alvéolos. E aí, diante da isquemia pulmonar, da embolia pulmonar, o paciente pode estar evoluindo a óbito, tá? Então, quais são as doenças? As varizes, as úlceras venosas, a tromboflebite, trombose venosas, as trombofilias, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre varizes. Varizes são veias tortuosas, dilatadas e insuficientes. Qualquer veia pode ficar varicosa, mas é mais comum as varizes afetarem as pernas e pés. Isso porque ficar em pé parado ou assentado por longos períodos aumenta a pressão nas veias da parte inferior do corpo, tá? Digo de passagem que as varizes é muito comum nos profissionais da saúde, principalmente para nós da área da enfermagem, exatamente por ficarmos muito tempo em pé, tá? E quais são os fatores de risco? Gravidez, ser do sexo feminino, sim, por conta de fatores hormonais, idade avançada, excesso de peso e obesidade, história familiar de varizes, tá? Pode ser genético, passar muito tempo em pé, condições que aumentam a pressão no abdômen, tais como doença do fígado, né? Líquido no abdômen, ali no peritônio, ou insuficiência cardíaca, tá? Fístulas também arteriovenosas, essas fístulas são fístulas usadas para realizar a hemodiálise, tá? E histórico de trombose venosa profunda. Os sinais e sintomas. As varizes podem não apresentar sintomas além do aparecimento das veias tortuosas, dilatadas e azuladas logo abaixo da pele. Então, se você apresentar sintomas de varizes, elas podem incluir o quê? Dor, ardor ou sensação de peso nas pernas, que podem ser acentuadas no fim do dia. O que é acentuada? Elas podem aumentar. Todos esses sintomas podem aumentar no final do dia. Um inchaço, um leve edema, geralmente envolvendo as pernas e os pés. Coceira na pele sobre a veia varicosa, tá? Os sintomas mais graves da varize são acúmulo de líquido e inchaço na perna, que é o edema, inchaço na panturrilha com dor significativa após ficar sentado ou em pé por muito tempo, mudanças na cor de pele ao redor dos tornozelos e pernas, pele seca e esticada, tá? Então a gente tem aqui, gente, exemplos de varizes aí em casos mais graves. Tá, ok? E o diagnóstico? O diagnóstico ele é fechado ou pelo angiologista ou pelo cirurgião vascular, tá? As varizes geralmente são diagnosticadas fazendo apenas uma análise da pele e aparência das veias. Durante o exame físico, que já conversamos, já tivemos aula sobre o exame físico, o médico ou a médica irá examinar suas pernas, pés ou quaisquer outras áreas afetadas. O médico irá buscar sintomas, inchaço, alterações na cor da pele, úlceras e outros sinais de ruptura da pele. Para estudar o fluxo do sangue, é necessário que seja realizado movimentos das pernas em posições diferentes, tá? Se há suspeita de varizes após o exame clínico, pode ser realizado um exame de ultrassom, que a gente chama de Doppler, tá? Colorido venoso dos membros inferiores. É bem comum realizar esse exame quando o paciente tem uma trombose venosa profunda, tá? Para poder avaliar onde está ali
essa trombose, onde se encontra esse coágulo, tá? Para ver se é um caso cirúrgico ou não. Lembrando também, gente, que um dos tratamentos das varizes, além de cirúrgico, também há tratamentos medicamentosos, tá? E referente também ao tratamento, né? Realizar exercício físico, haver emagrecimento, evitar o uso de roupas apertadas, elevar a perna sempre que possível, exatamente para melhorar a circulação, lembrando que o sangue retorna para o coração. Então, quando você puder sentar, tá elevando as pernas para melhorar esse retorno sanguíneo e evitar longos períodos em pé ou sentado, tá? Há também a escleroterapia, tá? E a cirurgia, que são individualizadas para cada pessoa. Pode-se usar a cirurgia convencional, laser, radiofrequência, espumoeco guiada ou mini cirurgia com anestesia local, de acordo com a evolução da doença. Tá? Quem irá definir o tipo de doença é o médico especialista. Por isso, recomenda-se o mais precoce possivelmente, para que o tratamento seja o mais simples. Então, se o paciente avaliar que há presença de varizes, e que aquilo ali já está prejudicando a qualidade de vida, realizar logo o tratamento, né? E se direcionar ao angiologista ou a um cirurgião vascular e ao tratamento medicamentoso, tá? E é importante a gente lembrar também que as varizes que se desenvolvem durante a gravidez geralmente melhoram sem tratamento médico dentro de 3 a 12 meses após o parto, tá? E como seria a prevenção? Praticar exercícios, manter o peso saudável, comer um alto teor de fibra, reduzir o consumo de sal, evitar saltos altos aí para as meninas ou sapatilhas que apertam o pé e meias apertadas, elevar as pernas e evitar ficar muito tempo na mesma posição, tá? E é isso, gente. Essa é a nossa aula de hoje. E agora eu vou deixar um videozinho para vocês referente ao tratamento do pé diabético e de varize, tá? Então ficam aí observando um pouquinho.